A expedição comandada por Cabral issa âncoras e parte em direção ao Mar Alto. A próxima nau só daqui a 20 meses. Durante muitos anos, não se teve mais notícias de Diogo Álvares. Sua história no Brasil só ficou conhecida graças a este relato feito pela Índia Paraguaçu e ilustrado pelo próprio Diogo. No fundo da Mata Virgem, o céu incendiou-se de araras vermelhas. Depois fez um silêncio tão grande que alguma coisa estava para acontecer. Eu ainda nem sabia que ia topar com o Diogo, mas tinha me enfeitado toda, pintando o rosto e os distintivos com semente de urucum. Fiquei muito linda. Oi? Oi? Olá. Vieste? Vim. Ai, choveu pouco esse ano, não foi? Não sei, foi? Foi. Tucuruíta tiririca ponteca, não tá? Não sei, tá? Ah, sua cara da cor da sola do meu pé, não é? Não sei, é? Sabe o que o papagaio falou pro Não português? sei não, o que foi? Ai, você não sabe responder nada. Perguntar, você sabe, não sabe? Claro que sei. Olha aí, você sabe responder. E perguntar, você sabe? Claro que sei. Você respondeu de novo. E perguntar, você sabe? Sim, já disse que sei. Ah, então pare de responder e faça logo uma pergunta. Uma pergunta? Sim, agora faça outra. Outra? Sim, agora faça outra. Eu? Você não tem pergunta mais interessante pra fazer? Tenho. Ai, então faça logo a maldita dessa pergunta. Onde é que eu estou? Você? Você tá com o pé em cima? Como eu posso ver? Ah, agora faça outra. Como é que você fala a minha língua? Língua? Sim, mas agora é sua vez de responder. Língua. Você fala a minha língua. E fala fluentemente. Em 1500, falava-se cerca de 170 línguas no Brasil. Nenhuma delas é conhecida pelos estudiosos europeus desta época. A esquadra de Cabral levava 3 intérpretes. Gaspar, da Índia, que falava dravídico. Drovski, Dravski, Vruski, Travis. Gonçalo Madeira, que falava bengali. E um marinheiro da Guiné, de nome desconhecido, que foi o primeiro negro a pisar no Brasil. Ele falava mandinga. Na tonga da mironga, do cabulete. Infelizmente, nenhum deles conhecia a língua dos tupinambás. Tu já viu bicho mais feio? Pelo cheiro que eu tô sentindo, parece que é peixe. A única maneira de um português se comunicar com uma tupinambá era por mime. Por que você está dentro desse pano? Não, obrigado. Eu já comi bastante. Não entendi nada. Você tá bêbado? Sim, obrigado. A água eu aceito. Na ficção, raramente faz-se uso de intérpretes. Nos filmes americanos, todo mundo fala inglês. You're beautiful. You're very funny. Almighty Caesar. You now have 15 seconds to be quiet. E os povos selvagens falam uma língua inventada qualquer. Pá! Pá, pá, pá! Um truque muito usado é fazer com que os índios repitam muito as palavras e bem alto. Pra ver se a gente entende. Itacoaquecetuba! Itacoaquecetuba! Eu não sou surdo, apenas não percebo essa língua. A conversação dos partos naturais da Terra dá-se meio de Nhangatu, mentre nos 500 a língua romântica oficial do lusitano era em tudo semelhante ao vernáculo hoje vigente. Ou seja, você não entenderia nada. De maneira que um diálogo entre um índio falando tupi e um branco falando português da época dos descobrimentos, para nós, brasileiros, era grego.
Você é o Genipó Marapinem Guerreira? Não deixarei também de dar minha conta voz assim como eu melhor puder, ainda que por bem contar falar, eu saiba pior que todos fazer. O primeiro romancista brasileiro a escrever cenas entre índios e brancos foi José de Alencar. Nelas, os índios falam português castiço. Num romance de José de Alencar, o encontro entre um branco e uma índia se passa assim. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Quebras comigo a flecha da paz. Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Onde viestes a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tupinambás, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. O português falado no Brasil usa de 3 a 4 mil palavras filiadas ao tupi-guarani. Ipanema, Ceará, Maracanã, Giral, Tapera, Jururu, Pitá, Peteca, Muriçoca, Perereca, Maracujá, Siri, Caju. Até 1750, mais ou menos, o tupi era mais falado no Brasil do que o português. Se falar tupi não tivesse sido proibido pelo rei de Portugal, Dom João V, talvez a gente fosse bilíngue até hoje. Arara, Maracujá, Muriçoca, Paraguaçu. Diogo Álvares, pra servir. Ah, aquele pássaro ali! O nome dele é Sabiá-piranga. Primo do sabiá-poca, do sabiá-una, do sabiá-gonga, que mais de 20 qualidades de sabiá que tem. Manga? Manga? Uhum. Manga. 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 Fiapo. Fiapo de manga. Fiapo. Fiapo de manga. Ah. Com sua licença. Ah. Arara. Não, urubu. Traz urucubá. Urubu parece arara. São 2 pássaros, 5 letras e uma só vogal. É fácil, fácil. Arara tem dó colorido e urubu só tem dó preto. Dó preto? Penso que estás a falar das penas. Não foi você que disse que dó era pena? Sim, mas dó é pena no sentido de sentimento, de sentir dó. Pena de pássaro é pena mesmo. É fácil, fácil. Ê, língua enrolada. É tudo sempre assim, é? Uma palavra só tem serventia para um monte de coisas. Às vezes dá-se o contrário. Existe uma infinidade de palavras para explicar o amor, por exemplo. E amor, é bicho ou planta? Mostra onde tem. Tem aqui. 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 E aqui. E faz como na pessoa? Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Eu sei o que é. A gente chama de xodó, rabicho, candonga. Querência, querer bem, saudade de coisa nenhuma. Tem aqui, aqui, aqui e aqui. Parece-me que estamos a falar da mesma coisa. Pois melhor que ficar dizendo é fazer sem dizer coisa nenhuma. A onda ainda quebra na praia. Espumas se misturam com o vento. No dia em que você foi embora eu fiquei sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi, pensando em nós dois. Ouro e prata, e a trilha do Peabiru, o caminho dos primeiros exploradores.
mais um metal que despertava uma febre nos exploradores europeus que chegavam ao Novo Mundo há 500 anos. A febre do ouro, capaz de fazer centenas de espanhóis e portugueses abandonarem o litoral em direção ao sertão desconhecido, em busca do Eldorado. As histórias verdadeiras e falsas das montanhas de ouro e prata conduziram os exploradores a caminhos abertos pelos índios muito antes de Cabral. Os europeus encontraram uma estrada que cortava a América do Sul, a trilha do Peabiru. Ela começava no litoral, em São Vicente, passava pelo Paraná, Bolívia e Peru, sede do Império Inca, onde existia ouro de verdade. Relatos confirmam que o Peabiru era a rota dos aventureiros atacados pela febre do ouro. Acabou conduzindo alguns aventureiros portugueses que foram informados da existência dessa trilha pelos próprios indígenas, da ilha de Santa Catarina até o Peru em 1524. Com medo de uma invasão espanhola no sul do Brasil, os portugueses proibiram o tráfego no caminho do Peabiru. A estrada só voltou a ser utilizada séculos depois pelos bandeirantes, mas acabou sendo abandonada. Hoje, restam poucos trechos do antigo caminho do Peabiru. Segundo os pesquisadores, um destes trechos fica aqui, no município de Pitanga, no centro do estado do Paraná. Objetos indígenas foram encontrados nas escavações na trilha. A localização, o traçado fundo do caminho e a presença de um tipo de capim, descrito pelos primeiros exploradores, são sinais do Peabiru. A trilha fica no sítio de um produtor de chimarrão silvestre. Neno Meira prometeu ao pai conservar o caminho dos antigos. Meu pai falava que passava tudo, o povo passava por aqui, por esse caminho. Depois da aposentadoria, Clemente Gaioski decidiu dedicar seu tempo ao estudo e conservação do Peabiru. Ele é o nosso guia, em busca de outros trechos do caminho, onde a mata fechada conserva o Peabiru. A caminhada é difícil e cheia de obstáculos. Clemente encontra uma pedra, que indica que estamos no caminho certo. O pesquisador garante que a cruz na rocha foi feita pelos viajantes do Peabiru, para marcar a direção, e ainda hoje contamina modernos caçadores de tesouros com a febre do ouro. Alguma demarcação do caminho que passava aqui, a localização norte, sul, leste, oeste, e também essa variante que, se você notar mais acima ali, você vai ver uma depressão que existe no morro com essa variante que ia para o lado do Iguaçu. Eles achavam que o jesuíta guardava o ouro pelo caminho e colocava a pedra marcando o ponto onde ele ia guardar isso aí. Clemente alcança o Peabiru. A mata encobre a trilha, mas o pesquisador tem certeza que estamos na mesma estrada que há 500 anos cortava a América do Sul e cobrava um alto preço dos viajantes. O cara, se morresse na estrada, se ele fosse um escravo, ele preferia morrer na mão do índio do que carregar o ouro e prata nas costas, né? Os aventureiros do Peabiru e de outras trilhas e caminhos do litoral e do interior viraram os primeiros cronistas do Brasil. Alguns que sobreviveram aos perigos ficaram famosos na volta para a Europa e escreveram livros onde relatavam as novidades. Nas gravuras, animais e muitas frutas exóticas, como o abacaxi. Elas se juntaram aos temperos que vinham das Índias e provocaram uma revolução na mesa de jantar do século XVI. Mas os hábitos alimentares do Novo Mundo também assustavam os europeus. O alemão Hans Staden narrou rituais de canibalismo, comandados pelos índios tupinambás, num livro que foi sucesso editorial na Europa. A imagem do índio canibal era estratégica. Servia também para justificar a violência dos exploradores europeus no Novo Mundo. Era assim que a Europa foi descobrindo o Brasil. Nem tudo era verdade. Os primeiros exploradores criaram monstros, como em São Vicente, onde um animal desconhecido para os portugueses, provavelmente um leão marinho, foi descrito como um ser descomunal, metade homem, metade peixe. Abatido e exibido em praça pública, o leão marinho virou Ipupiara, o demônio das águas. Hoje a lenda se transformou em nome de parque, em São Vicente. O sufoco do Corinthians, o São Paulo vence e convence a torcida. E as goleadas de Flamengo e Vasco é o futebol pelo Brasil. Romário marcou.